Olá, eu sou a Juju e você está no podcast número 7. No podcast 3 eu falei sobre como a geração Z não presta nem para ser mão de obra num subemprego no Bostil. Sobre como são mal educados, arrogantes e folgados. Mas eu não olhei para o problema-chave, não é? E quando digo isso, eu me refiro diretamente aos pais dessas pessoas. Esses que são responsáveis por criar essa geração e distorcê-las desde pequenos. Vamos lá, eu estava viva nos anos 2000. Eu vi um Nokia tijolão, eu brinquei com ele. Você sabe, o Tetris e o jogo da cobrinha. Agora, imagina as crianças que começaram a nascer daí pra frente. Eu não ligava muito pra esse tipo de coisa, queria saber mais era de correr e de ficar passeando, perambulando por aí. Mas eu tenho primos mais novos, que estão entre 20 e 23 anos. Então posso dizer bem o que eu vi. Quando os meus pais iam para a casa dos meus tios para conversar e ter essa interação familiar, haviam essas crianças carentes de atenção. Eu, um pouco mais velha e fascinada com esta entrada no mundo dos mangás, não dava muita bola para eles. Sentava em um canto do sofá e ia ler. Já os meus primos, eles não sabiam com quem interagir e como interagir. Então, constantemente ficavam tentando se intrometer na conversa dos adultos. Eu achava que o meu pai iria rodar a baiana, porque ele não permitia nem que eu passasse no meio dos adultos, cortando a conversa entre eles. Quanto mais me intrometer. Mas a verdade é que, como não eram os filhos dele, ele estava pouco se lixando com a educação da criança. O que fez muito mal para os meus primos, já que eles não receberam orientação do que podiam ou não fazer. Afinal, a criança que era ignorada, ou recebia aquele aham, e via os pais voltando a conversar com as visitas, provavelmente despertava uma ansiedade por atenção e a tornava mais insistente. E é nessa hora que surgia o Samsung com tela touch para salvar a paz da conversa. Ele era entregue na mão das crianças e com aquele aviso: não o quebrem e dividam. Com isso, eles ficavam quietos e os pais tinham sossego. Lembro-me que com uns 9 ou 10 anos já havia se tornado comum esse negócio de entregar o celular para eles, para deixar os adultos conversarem em paz. Então eles já sabiam, pegavam o celular e iam para um canto. E prestando atenção em coisas como a festinha de aniversário deles, eu percebi que eles não eram bons em socializar. Não tinham quase nenhum amigo. E as festas de aniversário eram só com os familiares, porque não tinha amiguinhos para chamar. Outra coisa que eu percebi foi que eles começaram a tratar os adultos de igual para igual, como se fossem seus coleguinhas. E mais tarde percebi que o problema vinha dos pais, que queriam ser amiguinhos deles. Posteriormente, uma linha precisou ser definida, mas enquanto isso não acontecia, foi-se gerado um problema de hierarquia. Quase 10 anos depois, nasceu uma nova leva de primos, e eu pude perceber isso com uma gravidade ainda mais acentuada. Essas crianças, eles tiveram seus pais se separando quando eles tinham em torno de 5, 6 anos. Então, agora, além de acesso à tecnologia, em uma idade tenra, eles tinham pais que faziam de tudo para que eles se sentissem amados e davam tudo o que eles queriam. Não que eles tivessem muito dinheiro, mas tudo que estava ao alcance a criança ganhava. Chegou ao ponto deles acharem que todo mundo tinha que dar alguma coisa para eles, então, quando eles te viam, eles estendiam os bracinhos e falavam: cadê o meu presente? Porque toda vez que algum adulto os viam, davam a eles algum doce, ou então umas moedas, ou então entregavam o celular. E isso foi algo bem chato de se presenciar, mesmo sabendo que a culpa não era das crianças. Fora que os incentivou a achar que eles podiam pegar tudo de todo mundo a qualquer hora. Nessa época, eu tinha um notebook. Eu estava jogando e a criança queria jogar também. E eu falei que não, era meu, eu estava jogando, se ele quisesse, ele que pegasse o dele para jogar. O fato é que ele não tinha um notebook. Então a criança começou a ameaçar com um dedo no botão de desligar. Olha, eu vou apertar. Se você não me deixar jogar, eu vou apertar. Eu não dei bola, ignorei e ele apertou. A criança não era filho meu e eu não tinha o direito de dar um sacode nele. Mas, se o seu pai não te ensina, o mundo ensina. Ainda que ele não saiba, eu sou muito grata pela vida deste primo.
Só que este problema ocorreu porque os pais não lhe deram um devido limite e ele achou que ele poderia testar a mesma coisa comigo. O ponto é que ninguém vai ser compreensível com um ser humano desses. Apenas os pais, que os estão mal acostumando e não os estão preparando para a vida adulta. Nós só conseguimos ser tolerantes com uma criança porque ele é um adulto em treinamento. E ele ainda está propenso a erros. Porém, se o adulto responsável não é capaz de lhe dar limites, ensinar sobre hierarquias e o que é do outro não é seu, e ainda por cima acabar com o cérebro da criança através de estímulos rápidos, coloridos e recompensa imediata, sem que seja necessário realizar qualquer esforço, apenas porque eles não querem lidar com o problema naquele momento, entendam um problema como colocar limites. Então, é lógico que a próxima geração será difícil de lidar. Certo? Agora que já apontamos uma base do problema, o que deve ser feito? Eles já estão aí. Infelizmente, veja esse caso como algo que as empresas que buscam contratar ou que buscam treinar pessoas para serem contratadas terão que arcar. E quando eu digo arcar, eu quero dizer com tratamentos psicológicos. Uma pessoa que nunca se esforçou para ter alguma coisa, que sempre foi tratada de igual para igual com seus superiores, ou que sempre conseguiu o que queria através da manha e da intimidação, precisa de um direcionamento psicológico para que consigam ser sustentáveis. Vi nos comentários os jovens da geração Z que passaram por suas dificuldades e que, diferente da grande maioria que acha que os outros devem se curvar, eles entenderam que o problema está em si e que precisa ser melhorado, que é necessário um crescimento e amadurecimento. Um chefe quer que você seja proativo e ficará com a vaga ou aquele que é um peixe, um indicado, ou aquele que é esforçado, até mesmo inteligente, meio preguiçoso. O ponto é encontrar soluções. Então, uma pessoa que termina de comer e larga a louça na mesa para que outro recolha e lave, qual o tipo de comportamento que você acha que terá numa empresa? Acha que ele verá um problema a ser resolvido e vai buscar resolvê-lo, ou que vai ficar olhando para o problema esperando o chefe ir apontar e falar, resolva? O que for um pouquinho mais esperto vai entender qual é a resposta correta, mas se for alguém que não se mexe... Dito isto, também temos o problema da sociabilidade, certo? As crianças hoje em dia têm dificuldades em fazer amizade na escola, elas não sabem socializar direito. Então, elas ficam deprimidas, elas são tímidas, elas se sentem acuadas. Agora, você pega um ser humano desse e joga ele num ambiente de trabalho, cheio de pessoas desconhecidas, mais velhas, e com uma hierarquia a ser seguida, é meio óbvio que elas não vão acabar indo bem. É um dos motivos pelo qual a contratação de um serviço de psicologia possa começar a ser essencial na contratação de novos funcionários, jovens aprendizes e pessoas que estão interessadas em seguir uma CLT. Porque houve um déficit de estímulos para essas criaturas que são essencialmente sociais. Em meio a uma comunidade, existe aquilo que é chamado de contrato social, aquilo que é esperado de você em determinada ocasião e em determinado lugar. E se uma pessoa não aprende sobre isso, é o mesmo que pedir para que monte um aeromodelo sem dar as instruções. Ou seja, é algo praticamente impossível e fracasso na certa. Com isso em mente, os jovens que querem ter um futuro decente, sem ser herdeiros ou fazer dancinhas de TikTok, precisam começar a treinar a proatividade e o traquejo social. E isso é muito assustador, porque você só consegue tal coisa saindo da sua zona de conforto, que é a coisa mais morna e gostosinha que existe, e que é aquilo que você conhece, onde você foi criado a maior parte da sua vida. É necessário também que esses jovens aprendam a lidar com a ansiedade de alguma forma, seja através da meditação ou então da leitura, técnicas de respiração, mas algo deve ser feito para que essa pessoa consiga fazer as pazes com o tédio, ou conhecer o tédio, porque ele é algo comum na vida de uma pessoa.
e as mais jovens não estão sabendo lidar com isso, o que as faz pensar que qualquer coisa é o fim do mundo, quando não é. É só uma fase ruim e que vai passar logo. Por isso, se você é da geração Z, se encaixa em tudo isso que eu disse e quer melhorar, não tenha medo e vá atrás de ajuda. Você ainda pode ter uma vida feliz e se destacar no processo. Bom, esses foram os meus pensamentos para hoje e eu agradeço muito a quem ficou até o final. Peço para que deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o joinha para receber mais vídeos, mais podcasts. E que deixem seus comentários para que eu possa lê-los e respondê-los. Muito obrigada por tudo e tchau!